Bem-vindos ao podcast About Investments, uma parceria entre o Active Bank e o Observador Lab. Porque o Active Bank é o banco que simplifica, vamos fazer isso mesmo, vamos simplificar temas complexos. Vamos transformar temas que impactam a vida financeira de empresas e empreendedores em conversas claras e simples. O meu nome é Ana do Carmo e no outro microfone está o Pedro Lino, CEO da Optimize Investments Partners. O Pedro é licenciado em Economia. Começou a olhar para as cotações em bolsa aos 9 anos. Gosta de viajar, de teatro, de cinema e de museus. Hoje, Pedro, vamos viajar pelo PPR, investimento ou benefício fiscal. Bem-vindo. Olá, Ana, muito boa tarde, obrigado. Obrigado também pelo convite e agradecer ao Observador e ao Active Bank pela esta iniciativa de literacia financeira que é muito importante em Portugal, principalmente quando sabemos que estamos na cauda da Europa, e estas iniciativas são de salutar e são muito importantes para toda a sociedade. Obrigado por me terem. Está preparado para viajar agora? Estou sempre, adoro viagens. Pedro, eu sugiro que comecemos pelo início. O que é um PPR? Um PPR, na essência, é um instrumento de investimento a longo prazo. Ou seja, ele é pensado para a reforma, e o nome tem PPR, Plano de Poupança Reforma, mas na realidade é muito mais do que isso, é um veículo para investimento. E a razão pela qual agora é muito mais conhecido e as pessoas falam cada vez mais é porque combina o potencial de valorização de longo prazo com os benefícios fiscais, principalmente à saída, mas também à entrada, os benefícios em IRS e depois na tributação das mais-valias, e por isso permite começar a investir com uma ajuda do Estado. Ou seja, se eu investir, por exemplo, 2.000 euros e se tiver menos de 35 anos, eu tenho uma ajuda até 400 euros. Isso é uma ajuda muito significativa, estamos a falar de 20% desse investimento. Por isso, esta ajuda, muitas vezes, é o que leva as famílias a investirem. E para quem faz mais sentido pensar num PPR? É mais do que uma forma de poupar no IRS? É um investimento? Eu acho que faz sentido para toda a gente. E quando digo que faz sentido para toda a gente, faz sentido do 0 aos 120 anos. É que era bom que tivéssemos pessoas mais velhas, mas faz sentido porque para quem tem um horizonte temporal longo, ou seja, para quem nasce agora, por isso, para as crianças, os pais, em vez de fazerem depósitos ou colocarem o dinheiro em depósitos à ordem, depósitos a prazo ou até certificados de aforro, um PPR faz muito sentido, criar subcontas em nome dos filhos. Faz sentido para quem está a entrar no mercado de trabalho, começar a ter uma poupança recorrente e, no fundo, também ter esta obrigatoriedade de contribuir para o seu futuro. Faz sentido para quem já tem a carreira estabilizada e quer preparar para a reforma. Faz sentido para os reformados. Eu dou exemplo, mesmo para os reformados? Sim, eu dou o exemplo que a minha mãe tem 79 anos e tem tudo em PPRs, fundos de investimento e algumas ações. Não há dinheiro em depósitos à ordem, nem certificados a aforro. É óbvio que ela também confia no filho, mas PPRs sim, tem, e ainda constituiu há 2 anos mais um reforço de PPR, porque a partir do momento em que tem mais de 65 anos, basta ter o PPR durante 5 anos e tem logo uma taxa de 8,6% sobre as mais-valias, que é a mais baixa do mercado. Por isso, em vez de estar a investir noutros tipos de produtos, qualquer reformado pode investir em planos de poupança reforma e só basta 5 anos para terem uma taxa muito mais baixa. Pedro, mas estou a pensar, um reformado, por exemplo, que nos esteja a ouvir, é informação pertinente, é informação valiosa, mas como é que ele faz para conseguir implementar o seu PPR? Então, se tiver, por exemplo, aplicações em depósito à ordem ou certificados, neste caso pode ir ao Active Bank, abre uma conta e subscreve um PPR que seja disponível. Esperemos que seja os da Optimize, que estão disponíveis no Active Bank. Basta eleger um ou vários PPRs e subscrever. Ok, é um processo simples. É um processo muito simples, na abertura de conta e depois a subscrição. O que é que um reformado terá que ter atenção? Terá que ter atenção que o seu nível de risco não pode ter, por exemplo, tudo em ações. Provavelmente tem que ter uma carteira mais equilibrada. Eu vou dar o exemplo outra vez da minha mãe. A minha mãe tem cerca de 20% no PPR agressivo, depois tem uma parte no PPR ativo e uma no moderado. Porquê? O moderado é o mais conservador,
Porque com 79 anos eu não quero que a minha mãe também esteja a ver o portfólio de PPRs a subir ou descer 10% no mês, se por acaso acontecer agora, como este tema do Irão e às vezes como o ano passado, quando as taxas alfandegárias subiram e as bolsas baixaram 20%. Ou seja, é preciso ter um perfil mais conservador. Mas até nisto, no Active Bank, podem subscrever vários PPRs. No fundo, eu posso ter um portfólio de PPRs, o que é maravilhoso, porque posso ter uma componente mais pequena num fundo mais agressivo, mais exposto às ações, e depois os restantes a fundos mais conservadores. Há pouco falaste que quando as crianças nascem, que os pais podem logo fazer um PPR. E deviam. Poucas pessoas fazem, mas deviam. Ana, eu vou-te explicar porquê. É que isto faz parte da literacia financeira e que as pessoas pensam um pouco. É o efeito de capitalização. Ou seja, o efeito de capitalização é o juro composto. Ou seja, eu um ano, imaginemos que eu invisto 1.000, ganho 10%. No ano seguinte tenho 1.100. Ora, se eu ganhar outra vez 10%, eu já não ganho 100. Eu ganho 10% sobre os 1.100. Ou seja, já vou ganhar 110 no ano seguinte. E assim sucessivamente. Ou seja, apesar da valorização ser 10% ao ano, como eu estou a ganhar sobre o composto, eu cada vez estou a ganhar mais. E isto ganha uma velocidade espetacular com os anos. Por isso é que eu digo que quando um bebê nasce, um filho ou uma filha, os pais deviam logo criar uma subconta e colocar tudo o que seja dinheiro de aniversários dos avós, dos pais, tudo o que pudessem poupar e investir num PPR e de preferência muito agressivo, muito exposto às ações. Porquê? Porque o horizonte temporal desse filho é 18 ou 20 anos. Ou seja, um horizonte temporal tão longo que deve e tem de estar exposto às ações, porque a longo prazo as ações são o produto com maior rentabilidade. A longo prazo podemos esperar 7% ao ano de rentabilidade nas ações. Por isso, ter o dinheiro à ordem e esperar muitas vezes que os pais fazem agora que ele tem 18 anos é que eu vou fazer a poupança. Pelo amor de Deus, já perderam 18 anos de capitalização. Pois, exato. E 18 anos é uma fortuna neste efeito de capitalização que é o juro composto. Por isso, não, os pais que abram logo subcontas, os avós também podem, que tenham PPRs, também podem transmitir esses PPRs aos netos sem pagarem imposto. Ou seja, pode haver uma transmissão. Não é uma direta, transferência. Okay. Atenção, é uma transmissão. Por exemplo, tens um PPR, queres transmiti-lo a mim. Pode-se transmitir. E não há penalizações fiscais para quem transmite. Eu depois é que um dia, quando quiser resgatar o PPR, vou pagar os impostos sobre as mais-valias acumuladas. Mas também, como foi dado, a valdade não se olha ao dente. Não é? Por isso, os avós é uma forma também de transmitirem património para os netos, os pais de criarem subcontas e pouparem logo desde cedo, porque não adianta esperar pelos 18 ou de 20 anos, porque nessa altura o menor passa a ser maior e não vai perceber o que é que perdeu, porque não ganhou esse efeito de capitalização, e depois as pessoas aos 18 anos se calhar já têm outros objetivos. Se não se ensina as crianças a poupar desde pequeno, e esta é uma forma excelente de pôr o dinheiro a render e ao mesmo tempo ensinar os pequenos a lidar com o dinheiro. Porque o dinheiro é uma responsabilidade. Exato. E se conseguirmos desde pequeno que os filhos depois comecem a acompanhar a evolução, comecem a perceber que isto sobe e que dá para comprar coisas, então eles vão valorizar aquilo que os pais estão a fazer. E um dia mais tarde, não tenho as dúvidas, que vão agradecer imenso. E é um grande presente de quando se faz 18 anos, não é? Pois, aí é um perigo. Atenção. Então explica-me lá. É um perigo por uma razão. Vamos imaginar o que um filho tem, ao fim de 18 anos, 200 mil euros num PPR, que é muito possível. Atenção, dependendo das contribuições. É extraordinário. Ora, se ele não tiver a maturidade suficiente, o que é que ele pode fazer? Pode gastar o dinheiro todo. Pode estourar tudo. O Ou resultado seja, quando de cai 18 de anos. paraquedas, por isso é que é preciso um acompanhamento desta evolução natural dos filhos e perceber se eles têm maturidade ou não para ter um PPR, um montante desta dimensão aos 18 anos. E por isso é que eu digo que os pais devem criar subcontas, porque o dinheiro está no seu controle. E se perceberem que o filho não tem maturidade aos 18 anos, podem transmitir-lhes uma parte desse PPR, ou então aos 21, aos 25, ou quando acharem que os filhos têm maturidade, protegendo o património que foi acumulado.
E isto é muito importante, porque às vezes pensas, há 18 anos o dinheiro é meu e eu fiz isso. Esse dinheiro então é meu, passa para mim. Depende. Os pais têm que ter a responsabilidade de perceber se os filhos têm ou não capacidade de receber esse dinheiro. E quando estamos a falar de PPR, estamos a falar de planos que foram acumulados ao longo de 18 ou de 20 anos, ou o que for, que já estão sujeitos a uma taxa de tributação sobre as mais-valias de 8,6%, que não existe no mercado. É extremamente baixo. Por isso, não deitem a perder esta vantagem que foi acumulada durante 18 anos e que pode ser perpetuada. É muita coisa. Não, fiquei a pensar que de facto é extraordinário, é uma possibilidade extraordinária que de aos 18 anos já ter uma almofada tão confortável. Muito grande. E as pessoas pensam que é preciso muito dinheiro. Não é. É preciso as contribuições, é preciso juntar o dinheiro todo, seja dos avós, das prendas de aniversário, da Páscoa, do Natal, o que for, e depois fazer estas contribuições recorrentes. Por exemplo, o Ativo Banco também podem, os pais podem fazer contribuições mensais. Por isso, claro, tem, por exemplo, um PPR com 1.000 euros. Eu agora tenho um filho. O meu filho, quando nasceu, eu fiz uma subconta, abri com 1.000 euros e a avó deu mais 1.000 e todos os meses eu ponho lá 100 euros. Ou seja, esta poupança recorrente é essencial para manter o efeito de capitalização e alimentar o próprio PPR à medida que ele valoriza. E todas as entradas extraordinárias, por exemplo, no aniversário, os avós deram 100 euros. Fazer reforços adicionais. Sim. Ou seja, os reforços adicionais mais os reforços mensais são aquilo que depois vão permitir que a valorização se vá acumulando, e não há dúvida que é só fazer algumas simulações. É muito possível um filho ter 200 mil ou mais, porque são 18 anos de capitalização. É muito tempo. E o efeito de tempo, às vezes há um estudo que compara quem começou a poupar, a investir aos 20 ou aos 30 anos, até aos 65 anos. Certo. Ou seja, há um que poupa 45 anos e outro só poupa 35. A diferença pode ser de mais de 100%. Ou seja, é o dobro do capital. E estamos a falar em simulações de 5.000 euros por ano, salvo erro, a diferença vai de 250 mil para 500 mil euros. É uma fortuna. Mesmo. Ou seja, e estamos a falar aqui só 10 anos nesse estudo. Os 10 anos nós já ganhamos se dermos aos nossos filhos um PPR assim que eles nascem. Fica aqui um conselho excelente. Pedro, vamos agora olhar um bocadinho para o papel dos PPR no nosso país. Parece-te que vai continuar tal e qual como é, ou pode haver aqui alguma mudança, algum ajuste? Eu acho que o papel vai mudar. E está a mudar nos últimos anos. Aliás, os bancos cada vez têm uma oferta maior de PPRs, porque eu acho que este mercado tem muito para crescer. Nós temos um mercado onde as pessoas ainda são muito conservadoras, investem muito em depósitos a prazo ou até têm depósitos à ordem, muito dinheiro parado. Nós estamos a falar de mais de 200 mil milhões de euros em Portugal de poupanças que não são rentabilizadas, e eu acho que cada vez mais, com estes movimentos de literacia financeira e a explicar às pessoas o que é o efeito de capitalização, porque é que devem investir, como é que devem investir, salvaguardar o perfil de investimento, salvaguardar o horizonte temporal. Há uma série de regras, mas este maior conhecimento também vai trazer mais pessoas para o investimento nos PPRs. Por isso eu acho que vai mudar no sentido de trazer ainda mais pessoas para o mercado, e eu acho que é um trabalho que já devia ter sido feito, mas agora é que estamos mais focados na literacia financeira, porque só com a educação financeira é que nós vamos poder tomar as decisões que são mais corretas para nós. Estavas a falar de perfil de investimento e parece-me que é importante trazermos esse assunto para aqui, porque, na verdade, há um perfil para cada pessoa, ou melhor, cada pessoa corresponde a um determinado perfil, e qualquer uma pode investir num PPR, por exemplo. Qualquer uma pode investir num PPR. Há um perfil adequado para essa pessoa. Há um perfil adequado para essa pessoa. Nós podemos ter perfis diferentes, e há PPRs também para nós. Ou então há outra coisa, que é a combinação de PPRs. Vamos, por exemplo, imagina que tu és uma pessoa mais conservadora. Okay. E dizes, olha, eu acumulei X poupanças durante esses X anos e não tenho receio de perder, estou disposto a arriscar, mas não muito. Muito bem. Há um PPR que estará mais exposto a ações. Por exemplo, temos o PPR ativo, 50% ações, 50% obrigações. Eu sou mais agressivo, gosto mais de ações,
tenho 100%, um PPR 100% de ações. Mas no meio, entre nós, há uma combinação entre os dois PPRs. Por exemplo, podes investir 50, imagina que tens 1.000 euros. Podes investir 500 euros no PPR ativo e 500 euros no PPR agressivo. E no fundo, o que se faz é uma média entre dois perfis que parecem longínquos, mas aproxima. Ou seja, eu com o PPR posso subscrever vários PPRs ao mesmo tempo. Eu posso ter 1.000 euros ou 1 milhão. Nós temos, às vezes nós falamos em números pequenos para as pessoas entenderem. Mas é preciso perceber que este produto é para todas as idades e para todas as carteiras. Nós temos clientes que investem milhões em PPRs pela poupança fiscal à saída. Ou seja, isto não é só para quem tem 1.000 ou 2.000 euros. É para quem tem muito mais, porque uma coisa é o PPR fiscal e eu fazer, e essa é uma das vendas que se faz, é vender o PPR como um produto fiscal. O PPR não é um produto fiscal. O PPR tem uma vantagem fiscal associada, que é diferente. E as pessoas às vezes subscrevem o PPR só pela vantagem fiscal. Mas a vantagem do investimento, que é a tributação à saída apenas de 8,6%, quando, por exemplo, os certificados da Forro pagamos 28%, a diferença é brutal. Por isso, quem tem centenas de milhares ou milhões, o PPR não tínhamos dúvidas, em termos fiscais também é o mais vantajoso. Por isso, há um PPR para todos e depois a combinação de vários PPRs faz uma carteira mais equilibrada e vai de acordo ao perfil de cada um. E já agora só de retocar, o que é o perfil de investimento? O que é o perfil do investidor? Para mim, Ana, é um conceito muito simples. É o que me faz dormir bem à noite. Se eu, por exemplo, tiver 100% disposto a ações e começar preocupado com a volatilidade do mercado, com o sobe e destas ações, e não dormir bem, então é porque eu não estou no produto certo e tenho que reduzir o nível de risco. Tenho que ter provavelmente um PPR mais conservador. Se por acaso eu estiver a dormir bem com o PPR, eu até posso incrementar um pouco mais o risco e expor mais ações para perceber como é que eu me sinto. Por isso, mais do que horizonte temporal, que é muito importante, porque os filhos têm um horizonte temporal de 20 anos, esses deviam estar 100% expostos às ações. Mais do que também perceber às vezes necessidades de investimento é se eu estou a dormir bem ou não. E já agora, há um erro que os pais cometem imenso. Então? Este é um pecado capital que é... no meu caso, tenho 49 anos. Devia ter um perfil mais conservador, mas imaginemos que eu tenho um perfil... profissão é um perfil mais agressivo. Imaginemos que eu tenho um perfil moderado. Certo. E agora o meu filho nasceu. Que perfil de risco é que eu vou atribuir ao meu filho? Que fundo PPR é que eu vou investir para o meu filho? Como o espaço temporal é maior, vai ser um agressivo. Devia ser, mas a maior parte dos pais investe para o filho como está a investir para eles. Ou seja, é completamente errado. Porque eu estou a investir de uma forma conservadora porque eu já tenho medo ou então tenho um horizonte temporal mais curto. E então o que é que eu faço? Vou pôr num PPR menos exposto às ações, mais equilibrado, entre ações e obrigações. E então estou a descurar o efeito de capitalização para o meu filho e o horizonte temporal. Por isso, muito importante, não cometam o erro de subscrever PPRs mais conservadores para os filhos só porque nós próprios temos somos mais conservadores. É diferente, ou seja, eu tenho que pôr o chapéu de filho e tenho que pôr o chapéu de pai e os horizontes temporais e os objetivos são diferentes. Pedro, ficamos por aqui nesta nossa conversa com um conselho muito precioso para quem é pai e está a pensar em fazer um PPR para o seu filho e mais do que para os pensar... netos, para toda a gente, isto é para tudo. E mais do que pensar em fazer, é fazer. É fazer. E quanto? Ontem. Exato. Fica então esta mensagem simples. Um PPR não é só bom porque sabe bem poupar no IRS agora, mas principalmente porque investir bem hoje vai saber bem no futuro. Obrigada, Pedro Lino da Optimize. Obrigado eu pelo convite. Por nos ter vindo aqui fazer refletir um bocadinho sobre o que queremos, na verdade, para o nosso futuro e para o futuro dos nossos filhos. Chega ao fim este episódio do podcast About Investments, uma parceria do Active Bank com o Observador Lab. Temos encontro marcado no próximo episódio. Até lá, siga-nos nas plataformas de podcast. Também pode ouvir no site e na Rádio Observador.